Capítulo 20. Andamos em silêncio por mais de 1 hora. Eu fitava meus próprios pés, entorpecida, vendo minhas botas se movendo pela neve, pensando no cervo e o preço da minha fraqueza. Depois de algum tempo, vi a luz de fogo crepitando através das árvores e chegamos a uma clareira onde um pequeno acampamento tinha sido montado em torno da fogueira vibrante. Vi diversas tendas pequenas e um grupo de cavalos amarrados nas árvores. 2 oprichniks estavam sentados perto do fogo comendo sua refeição noturna. Os guardas de Mali o levaram para uma das tendas, empurrando-o para dentro e entrando com ele. Tentei fazer contato visual, mas ele desapareceu rápido demais. Ivan me arrastou pelo acampamento até outra tenda e me empurrou. Dentro vi vários sacos de dormir colocados no chão. Ele me empurrou para frente e fez um gesto em relação ao poste no meio da tenda. Sente-se, ele ordenou. Eu me sentei com as costas para o poste e ele me prendeu lá, com as mãos atrás das costas e amarrando meus tornozelos. Confortável? Você sabe o que ele planeja fazer, Ivan. Ele planeja nos trazer a paz. A que preço? Perguntei com desespero. Você sabe que isso é loucura. Você sabia que eu tinha 2 irmãos? Ivan perguntou abruptamente. O sorriso familiar desapareceu de seu rosto bonito. É claro que não. Eles não nasceram Grishas. Eles eram soldados e ambos morreram lutando nas guerras do rei. Meu pai também. Meu tio também. Lamento, Ivan. Sim, todos lamentam. O rei lamenta, a rainha lamenta, eu lamento, mas só o Darklin fará algo a respeito. Não precisa ser assim, Ivan. Meu poder poderia ser usado para destruir a dobra. Ivan balançou a cabeça. O Darklin sabe o que precisa ser feito. Ele nunca vai parar, você sabe disso. Não depois que ele provar esse tipo de poder. Sou eu que estou na coleira agora, mas um dia serão todos vocês e não haverá alguém ou algo forte o suficiente para ficar no caminho dele. Um músculo se contraiu na mandíbula de Ivan. Continue falando de traição e irei amordaçá-la. Ameaçou ele e, sem outra palavra, foi embora da tenda. Um pouco depois, um conjurador e um sangrador entraram. Não reconheci nenhum deles. Evitando meu olhar, eles se assentaram silenciosamente em suas peles e apagaram a lanterna. Fiquei sentada no escuro, observando a luz crepitante da fogueira refletida nas paredes de lona das tendas. Podia sentir o peso do colar no meu pescoço e minhas mãos amarradas coçavam de vontade de dilacerá-lo. Pensei em Mali a apenas alguns metros de distância em outra tenda. Eu tinha sido a responsável por estarmos ali. Se tivesse tirado a vida do cervo, o poder dele teria sido meu. Eu sabia o que a minha piedade poderia nos custar. Minha liberdade, a vida de Mali, a vida de inúmeros outros. E ainda assim tinha sido fraca demais para fazer o que precisava ser feito. Naquela noite eu sonhei com o cervo. Vi o Darklin cortar sua garganta de novo e de novo. Vi a vida se esvair de seus olhos escuros. Mas quando olhei para baixo, era o meu sangue que se derramava vermelho na neve. Ofegante, acordei com os sons do acampamento ganhando vida em torno de mim. A aba da tenda se abriu e uma sangradora apareceu. Ela me soltou do poste da tenda e me puxou para que eu ficasse de pé. Meu corpo rangeu e estalou em protesto, rígido depois de uma noite em posição desconfortável. A sangradora me levou para onde os cavalos já estavam selados e o Darklin de pé falava calmamente com Ivan e os outros Grishas. Procurei Mali e senti uma pontada súbita de pânico quando não o encontrei. Mas então vi um oprichnik puxá-lo de outra tenda. O que vamos fazer com ele? O guarda perguntou a Ivan. Deixe o traidor andar, Ivan respondeu, e quando ele se cansar, deixe os cavalos o arrastarem. Abri a boca para protestar, mas antes que pudesse dizer algo, o Darklin falou. Não, disse ele, graciosamente montado em seu cavalo. Eu quero ele vivo quando chegarmos à dobra das sombras. O guarda deu de ombros e ajudou Mali a montar em seu cavalo. Depois amarrou suas mãos presas ao chifre da sela. Senti uma onda de alívio seguida de uma pontada aguda de medo. O Darklin pretendia levar Mali a julgamento? Ou ele tinha planos muito piores para ele em mente? Ele ainda está vivo, falei para mim mesma. E isso significa que ainda há uma chance de salvá-lo. Cavalgue com ela, o Darklin disse para Ivan. Garanta que não faça nada estúpido.
Ele nem me olhou de novo e colocou seu cavalo para trotar. Cavalgamos por horas pela floresta, depois do planalto onde Mali e eu tínhamos esperado pelo rebanho. Eu só conseguia ver o rochedo onde tínhamos passado a noite, e me perguntei se fora a luz que nos mantivera vivos durante a tempestade justamente o que tinha levado o Darkling até nós. Eu sabia que ele estava nos levando de volta a Krirbsky, mas odiava pensar o que podia estar me esperando por lá. Quem o Darkling escolheria atacar primeiro? Ele lançaria uma frota de esquifes terrestres ao norte para Figerda? Ou planejava marchar ao sul para levar a dobra para Churran? Quais mortes pesariam na minha consciência? Levou outra noite e dia de viagem antes que chegássemos às estradas amplas que nos levariam para o sul até o Vi. Na encruzilhada, encontramos um enorme contingente de homens armados, a maioria em cinza ou prichinique. Eles trouxeram cavalos novos e a carruagem do Darkling. Ivan me jogou nas almofadas de veludo sem nenhuma cerimônia e depois subiu atrás de mim. E então, com o estalido das rédeas, estávamos em movimento de novo. Ivan insistiu que mantivéssemos as cortinas cerradas, mas arrisquei uma espiada lá fora e vi que estávamos flanqueados por cavaleiros fortemente armados. Era difícil não me lembrar da primeira viagem que tinha feito com Ivan nessa carruagem. Os soldados acamparam à noite, mas fui mantida isolada, confinada à carruagem do Darkling. Ivan me trouxe refeições, claramente enojado de ter que bancar a babá. Ele se recusou a falar comigo conforme cavalgamos e ameaçou reduzir meus batimentos o suficiente para me deixar inconsciente se eu insistisse em perguntar sobre Mali. Mas perguntei todo dia mesmo assim, e mantive meus olhos fixos na pequena fresta de janela visível entre a cortina e a carruagem, torcendo para ter um vislumbre dele. Dormi mal. Toda noite eu sonhava com a clareira nevada e com os olhos negros do cervo me encarando no silêncio. Era um lembrete noturno da minha falha e do pesar que minha piedade havia gerado. O cervo tinha morrido de qualquer maneira e agora Mali e eu estávamos condenados. Toda manhã eu acordava com uma sensação renovada de culpa e vergonha, mas também com um sentimento frustrante de que estava esquecendo algo, alguma mensagem que tinha sido clara e óbvia no sonho, mas que flutuava logo além do alcance do meu entendimento quando eu despertava. Não vi o Darkling novamente até chegarmos aos arredores de Krirbsky, quando a porta da carruagem se abriu de repente e ele deslizou para um assento na minha frente. Ivan desapareceu sem dizer uma palavra. Onde está Mali? Perguntei assim que a porta foi fechada. Vi os dedos de sua mão enluvada se tensionarem, mas quando ele falou, sua voz saiu fria e suave como sempre. Estamos entrando em Krirbsky, disse ele. Quando formos recebidos por outros grixas, você não dirá uma palavra sobre sua pequena aventura. Meu queixo saiu. Eles não sabem? Tudo que sabem é que você esteve em reclusão, se preparando para sua jornada pela dobra das sombras com rezas e descanso. Deixei escapar uma risada seca. Certamente pareço bem cansada. Certamente pareço bem descansada. Direi que você esteve em jejum. É por isso que nenhum dos soldados em Rievost estava procurando por mim, disse eu, começando a entender. Você nunca contou para o rei. Se soubessem do seu desaparecimento, você seria caçada e morta por assassinos figerdanos em dias. E você teria que prestar contas sobre a perda do único conjurador do sol do reino. O Darkling me analisou por um longo momento. Que tipo de vida você acha que poderia ter com ele, Alina? Ele é Otkazat-Sia. Ele nunca poderia entender o seu poder. E mesmo se conseguisse, ele só teria medo de você. Não existe uma vida normal para pessoas como você e eu. Eu não sou nada como você, falei secamente. Seus lábios se curvaram em um sorriso tenso e amargo. É claro que não. Ele assentiu educadamente. Então bateu no teto da carruagem e ela parou. Quando chegarmos, você dirá aos seus olás e então se desculpará dizendo-se cansada e voltará para a sua tenda. E se fizer algo imprudente, torturarei o rastreador até ele me implorar para tirar a vida dele. E então ele se foi. O resto do caminho para Krirbsky passei sozinha, tentando parar de tremer. Mali está vivo, disse para mim mesma. Isso é tudo que importa.
Mas outro pensamento se insinuou. Talvez o Darkling esteja tentando fazer você acreditar que ele esteja vivo só para manter você na linha. Eu me abracei, rezando para isso não ser verdade. Puxei as cortinas enquanto chegávamos a Kirbisk e senti uma pontada de tristeza me lembrando de caminhar por essa mesma estrada tantos meses atrás. Fora quase esmagada pela mesma carruagem na qual estava agora. Mali havia me salvado e Zoya olhara para mim da janela de carruagem dos conjuradores. Eu queria ser como ela, uma linda garota em um kefta azul. Quando finalmente paramos em uma enorme tenda de seda negra, uma multidão de grixas se aproximou da carruagem. Marie, Ivo e Sergei correram para me cumprimentar. Fiquei surpresa ao constatar como foi bom vê-los novamente. Quando me viram, a excitação deles desapareceu e foi substituída por preocupação. Eles esperavam uma conjuradora do sol triunfante, usando o maior amplificador já conhecido, radiante com o poder e a bênção do Darkling. Em vez disso, viram uma garota pálida e cansada, consumida pela dor. — Você está bem? Marie sussurrou quando me abraçou. — Sim, assegurei. Apenas desgastada da viagem. Fiz o meu melhor para sorrir de forma convincente e tranquilizá-los. Tentei fingir entusiasmo enquanto eles admiravam o colar de Morozova e esticavam a mão para tocá-lo. O Darkling nunca estava longe, um aviso em seus olhos, e continuei a andar pela multidão, sorrindo até minhas bochechas doerem. Quando passamos pelo pavilhão Grisha, notei Zoya aborrecida em uma pilha de almofadas. Ela olhou o colar com cobiça quando passei. É todo seu se quiser, pensei amargamente e apressei o passo. Ivan me levou a uma tenda privada próxima dos aposentos do Darkling. Roupas novas esperavam em minha cama portátil, juntamente com uma banheira de água quente e meu kefta azul. Apenas algumas semanas tinham se passado, mas era estranho vestir as cores dos conjuradores novamente. Os guardas do Darkling estavam posicionados por todo o perímetro da minha tenda. Só eu sabia que eles estavam lá para me vigiar e não só para me proteger. A tenda era decorada luxuosamente com pilhas de peles, uma mesa pintada e cadeiras, e um espelho de fabricadores, claro como água e incrustado de ouro. Eu teria trocado tudo aquilo em um instante para tremer de frio ao lado de Mali em uma coberta maltrapilha. Eu não tinha visitantes e passava meus dias andando para lá e para cá sem nada para fazer além de me preocupar e imaginar o pior. Não sabia por que o Darkling estava esperando para entrar na Dobra das Sombras ou o que ele poderia estar planejando, e meus guardas certamente não tinham interesse em falar sobre isso. Na quarta noite, quando a aba da minha tenda se abriu, eu quase caí da cama. Lá estava Genia, segurando minha bandeja de jantar incrivelmente linda. Eu sentei sem saber o que dizer. Ela entrou e depositou a bandeja aguardando perto da mesa. Eu não deveria estar aqui, disse ela. Provavelmente não, admiti. Não sei se deveria receber visitas. Não, digo que não deveria estar aqui. Esse lugar é incrivelmente sujo. Eu ri, subitamente muito feliz em vê-la. Ela sorriu um pouco e se sentou graciosamente na borda da cadeira pintada. Eles estão dizendo que você esteve em reclusão, se preparando para a sua aprovação, disse ela. Examinei o rosto de Genia, tentando identificar o quanto ela sabia. Não tive uma chance de dizer adeus antes de ir, falei cuidadosamente. Se você tivesse falado comigo, eu teria impedido você. Então ela sabia que eu tinha fugido. Como está Bagra? Ninguém a viu desde que você foi embora. Ela parece ter ficado em reclusão também. Estremeci. Torcia para que Bagra tivesse escapado, mas sabia que era improvável. Que preço o Darkling teria cobrado por sua traição? Mordi o lábio, hesitando, e então decidi aproveitar o que poderia ser minha única chance. Genia, se eu conseguisse fazer uma mensagem chegar ao rei, tenho certeza que ele não sabe o que Darkling está planejando. Ele... Alina, Genia me interrompeu. O rei está doente. O Aparat está governando no lugar dele. Meu coração se apertou. Eu me lembrei do que o Darkling tinha dito no dia em que conheci o Aparat. Ele tem sua utilidade. Ainda assim, o sacerdote tinha falado não só de derrubar reis, mas Darklings também. Será que ele tinha tentado me avisar? Ah, se eu tivesse tido menos medo,
Se estivesse mais disposta a escutar, mais arrependimentos para adicionar à minha longa lista. Eu não sabia se o Aparat era realmente leal ao Darkling ou se estava jogando um jogo mais complexo, e agora não havia como descobrir. A esperança de que o rei pudesse ter o desejo ou a força de vontade de se opor ao Darkling era pequena, mas tinha me alimentado ao longo dos últimos dias. Agora essa esperança morria também. E a rainha? Perguntei com pouco otimismo. Um sorrisinho intenso passou pelos lábios de Jenia. A rainha está confinada aos seus aposentos, para sua própria segurança, é claro. Contágio, você sabe. Foi então que percebi o que Jenia estava vestindo. Eu estava tão surpresa em vê-la, tão mergulhada em meus próprios pensamentos que não tinha realmente prestado atenção. Jenia estava vestindo vermelho. Vermelho corporal que. As suas mangas estavam decoradas com azul, uma combinação que eu nunca tinha visto antes. Um calafrio passou pela minha espinha. Que papel Jenia teria na doença repentina do rei? O que ela tinha dado em troca de vestir as cores completas dos Grixas? Entendo, falei em voz baixa. Eu realmente tentei avisá-la, ela disse com algum pesar. E você sabe o que o Darkling planeja fazer? Existem rumores, disse ela desconfortável. São todos verdadeiros? Então precisa ser feito. Olhei fixamente para ela. Depois de um momento, seu olhar desceu para o próprio colo. Seus dedos dobravam e desdobravam as bordas do kefta. David se sente muito mal, ela sussurrou. Ele acha que destruiu Ravka inteira. Não é culpa dele, eu disse com um riso sem alegria. Todos nós fizemos nossa parte para o fim do mundo acontecer. Jenny me olhou com atenção. Você não acredita realmente nisso? Seu rosto expressava agonia. Havia um aviso ali também? Pensei em Mali e nas ameaças do Darkling. Não, falei sem força. É claro que não. Eu sabia que ela não tinha acreditado em mim, mas sua expressão se amenizou e ela ofereceu seu sorriso suave e bonito. Ela parecia um ícone pintado de um santo. Seu cabelo, um halo de cobre queimado. Jenny se levantou e caminhei com ela até a aba da tenda. Os olhos negros do cervo na minha mente. Os olhos que via todas as noites dos meus sonhos. Não sei se adianta muito, falei, mas diga a David que eu o perdoo. E perdoo você também, adicionei na minha cabeça. Eu estava sendo sincera. Eu sabia o que era desejar fazer parte de algo. Farei isso, disse ela em voz baixa, e então se virou e desapareceu na noite, mas não antes que eu visse que seus olhos graciosos estavam cheios de lágrimas.